Queridos telespectadores, queridos amigos da TV Aparecida, devotos mirins, que nós vamos hoje tocar com a bandinha que vocês prepararam os instrumentos, família dos devotos com muito carinho. No programa do sábado que vem, eu vou falar também, homenagear vocês, porque vai fazer 22 anos que existe a família dos devotos. Então, queridos, hoje é uma festa muito importante na igreja. É uma festa dos responsáveis, aqueles que começaram. Eles assumiram o mandato de Jesus, assumiram a proposta de Jesus e continuaram a igreja de Cristo. Vocês devem ter procurado o Evangelho. Vimos a vinda do Espírito Santo, a ascensão do Senhor. Nós já conversamos também muito sobre os Evangelhos, E vocês viram que São Pedro, porque hoje é dia de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são duas colunas da nossa igreja. São Pedro é a instituição, o cuidado, aquele aspecto da família, do grupo, entendeu? Para o grupo perseverar, do grupo ter as condições de amor. E São Paulo, o grande evangelizador, foi perseguidor primeiro. Quando conheceu a verdade de Jesus, ele se entusiasmou e ele que espalhou o cristianismo por toda a Grécia, por todo o mundo. E São Pedro, ele ficou mais junto, animando os seus irmãos, cuidando dos seus irmãos. Então, essa festa de hoje é a festa do carisma e da instituição. As duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Agora, eu queria perguntar para vocês, o que vocês conhecem de São Pedro? O que vocês conhecem de São Paulo? Porque eu acho que nós precisamos, sair um pouquinho, gente, da devoção e entrar no conhecimento para a gente amar mais a nossa igreja. Tem gente que não leu o Evangelho. Se eu perguntar alguns Evangelhos, São Lucas, em que aspecto que ele é catedrático, que ele fala com propriedade, com emoção. São João, o que São João fala? E eu quero dar uma dica para vocês aqui, gente, já que para a gente celebrar bem, a gente precisa conhecer. Eu quero dar uma dica, por exemplo, a TV Aparecida passa de vez em quando aqueles filmes. Outro dia passou São João, porque São João, ele inclusive tem a figura de uma águia. Isso vem do Egito, porque os egípcios classificavam os reis, os faraós, aliás, com a capacidade, com a dinâmica, tudo com os bichos. Então, por exemplo, a águia é sempre o faraó que era brilhante, que era de sabedoria, que ia nas alturas. Assim, São João Evangelista, ele tem uma águia. Então, eu não vou falar agora sobre os apóstolos, porque nós estamos falando de São Pedro, Mas, gente, tem tanta coisa linda para a gente conhecer na nossa igreja, da religião e tudo, entendeu? Para você conhecer e daí você ter essa sequência, Essa sequência. Então, hoje nós temos a instituição e temos o carisma, a evangelização. Eles foram dois santos que conviveram com Jesus. E Pedro, vocês sabem, ele é o responsável da igreja, é o continuador de Jesus, levando a igreja. E vocês perceberam que Jesus, hoje inclusive no Evangelho, hoje não, amanhã que é domingo, vocês vão ver o Evangelho como Cristo fala com ele. Cristo fala assim seriamente com ele. Cristo fala de uma maneira assim carinhosa e de uma maneira de responsabilidade. Ele entrega a igreja. Ele prova quase São Pedro. Ele fala, tu és Pedro e sobre essa pedra. Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. Então isso é muito bonito. Então hoje nós temos também a alegria de ter conosco a família da Mata, Cristiane, que saudade. Marcos da Mata. Yasmin, minha netinha da música. O Eduardo da Mata. Então vamos cantar com Pedro e com Paulo. É composição de Marcos da Mata e de Cristiano da Mata. Vamos lá. Festejamos
Vocês gostaram da música? Então essa música é uma música que pode ser na entrada das celebrações, né, na abertura que a gente fala, ou então você pode cantar em momentos que você quiser para as pessoas conhecerem. A música falou, né, de São Pedro e São Paulo, essas duas colunas da igreja. Agora eu quero falar um pouquinho sobre São Paulo. Então, muita gente não conhece. Quando fala de São Paulo, ele só pensa que ele caiu do cavalo, né? Que tem aquela passagem bíblica que quando ele se converteu, ele teve uma queda de um cavalo, conta a Bíblia. E depois ele começou a conhecer e ficou cego e começou a conhecer a igreja e começou a conhecer Jesus a partir dali. Ele era um cidadão romano e o cidadão romano tinha muitos privilégios. Então, por exemplo, a morte dele, ela não pôde ser na cruz, porque ele era cidadão romano. Então, ele foi morto pela espada, cortado o pescoço na espada. Então, São Paulo, ele tinha um entusiasmo muito grande. Ele viajou para todos os lugares, para o estrangeiro, para todos os lugares, para poder levar a fé de Jesus. Mas ele, como ele foi perseguidor, ele escreve muitas cartas na Bíblia. E ele, de vez em quando, ele se sente assim, sabe, traidor. Ou então ele é muito fervoroso, ele se apega assim na fé, sabe? Com entusiasmo, mas na fé. Ele, como se fosse, se arrependesse do mal das pessoas que ele havia, né, torturado, matado, porque eram cristãs. Então, esse canto do Padre Ney Brasil, ele revela, assim, o interior de São Paulo, que é bom a gente conhecer o que ele acha. Então, esse canto ele vai falar, eu fui perseguidor, mas agora eu não sou mais, eu sou cristão. Então, vamos ouvir esse canto que é muito bonito, com a família da Mata. Então, vocês gostaram? Vocês viram que a música você pode colocar no momento ou depois da homilia, se o padre ou a irmã ou o diácono ou aquela pessoa que está dirigindo o culto, né, a celebração da palavra, você pode colocar em seguida. E também os cantos que a gente canta aqui, gente, não é só para missa, são para celebrações, para catequese, para as crianças, por isso que eu estou dando assim um valor. O dia do papai já vai ter também a música do papai, porque as crianças gostam de cantar e nas igrejas o pessoal também sempre depois do oremos, depois da comunhão, então a gente sabe, a primeira parte da missa é toda a entrada até a palavra, até o glória, depois vem a palavra, o aspecto da palavra. Depois a palavra vai até a oração dos fiéis. Após a oração dos fiéis, começa então a liturgia eucarística, que é aquele miolo, né, da consagração,
que nós acreditamos na Eucaristia. Depois esse rito da comunhão, ele vai até aquele oremos. Lembram que quando vocês estão nas missas, então acaba a comunhão, tem aquele silêncio, que o ideal é ter o silêncio. É ter o silêncio. Pode pôr uma música leve, não nem de novela, nem música conhecida. Coloca uma música que ela clássica, mais, entendeu? Sem a pessoa conhecer a letra, para ela poder refletir. Depois o padre fala oremos e todo mundo se levanta para rezar de pé. Aí, depois daquele oremos, é o final da missa. Daí esse final da missa é a última parte. Então nessa hora que se faz as homenagens, que faz os discursos, que faz com as crianças a homenagem à mãe, ao papai, ou então se fazem as comunicações. Então é nessa hora que você pode também cantar. Por isso que agora nós queremos cantar esse hino a São Pedro, é um hino no ritmo... Outro dia a Rosilene fez quase em shot. A Cristiana acho que vai fazer, e o Marcos em ritmo de baião. Só que está um pouco lento, ele pode ser mais rápido. Então vocês podem cantar essa música, também pode cantar no começo da missa. Esse ó São Pedro, pedra forte, braço firme do Senhor. Daí vai falando tudo para ele fazer na igreja. Guia a tua igreja, fortalece a tua igreja, dirige o barco, entendeu? Vocês vão ver. Então, e aí, pessoal, criançada, das Devotos Mirins, vocês fizeram os instrumentos? Manda dizer pra gente. Eu vou lá no A12 depois ver com vocês o que vocês falaram. Já teve gente que mandou para mim. O senhor falou, irmã, meus filhos já cantaram, têm feito a expressão e fizeram os instrumentos para cantar. Só que ficou um pouquinho mais lento, mas nós vamos mais lento e vocês aí aceleram, tá bem? Ó São Pedro, pedra forte. Vamos cantar. Ó São Pedro, pedra forte, acha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, ajuda o povo a caminhar da tua igreja. sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, acha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, Rede na praia para o mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, acha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Queridos, então essa música é uma música mais popular. As comunidades gostam demais, muita gente canta também. A letra é bem, inclusive, é uma letra que é catequética, que vai ensinando, falando como e falando a missão, especialmente de São Pedro. E nós vimos o interior de São Paulo, ele falando. E a primeira música que nós cantamos, com Pedro e com Paulo, para vocês fazerem a abertura da missa amanhã, ou das comunidades também. Olha, que Deus abençoe vocês, que a gente siga o carinho, o cuidado de São Pedro e o vigor de São Paulo. Bom dia, obrigada
Deus os abençoe.